e eu senti assim uma sensação muito boa estar próximo, perto dele, assim, uma paz. Ele é uma pessoa muito espiritual e uma pessoa de coração muito bom, que está fazendo bem para todas as pessoas. Verdade. Quando você chegou, você tava com alguma dor? Você sentiu alguma dor? Não, eu Que tava melhorou? com, assim, porque eu sentindo, assim, um peso nas minhas costas Sim. e eu tô me sentindo aliviada. Agora falando das crianças. As crianças não têm débitos, então elas são bem recebidas, porque elas não fizeram mal a ponto de ter que ir para São um grau, inocentes. etc. E mesmo se fizerem alguma coisa sem querer, vamos dizer, às vezes acontece isso, uma criança de 10 anos mata sem querer, etc. A penalidade deles é, se não foi sem querer, se foi na maldade, a penalidade é muito diminuída, porque uma pessoa de 18, de 14 anos, 13 anos, na verdade é o seguinte, é que eu não sei se eu quero falar isso, mas eu vou falar, porque nos únicos casos que eu não vejo as pessoas sofrerem são suicidas muito novos, tipo de 15 anos, 14 anos. Porque biologicamente o cérebro dele não está totalmente formado. Tem uma amígdala, por exemplo, do cérebro, ela ainda não está pronta para tomar grandes decisões. Então, às vezes, a pessoa pode fazer uma coisa errada sem nem saber que está fazendo algo errado. Aproveitando isso aí, ô, Edu, a gente sabe que o corpo humano tem uma série de limitações Sim. de inteligência biológica, né? E quando a gente parte pro plano espiritual, isso tudo muda, né? Quando chega no plano espiritual, a gente tem uma elevação do nosso raciocínio, a gente tem um avanço nesse plano espiritual. E se quando a gente está numa dimensão mais baixa, como umbral, assim, a gente tem acesso a esse mesmo mente expandida de outras vidas e tal? Isso que você falou é uma verdade. O corpo biológico atrapalha muito a gente. Então, assim, se você pegar, por exemplo, Chico Xavier, ele é muito mais perto que o Einstein, muito mais inteligente que o Einstein. Mas a missão dele não poderia... Por quê? Por causa do nível evolutivo dele. Quando o espírito começa a ficar muito evoluído, ele começa a ficar muito inteligente. Ele começa a ficar muito... com muito conhecimento. Então, por exemplo, outro dia eu estava jogando um jogo que é um jogo de RPG, né? Então você tem os bonequinhos aqui, os caras têm um bonequinho ali, eles vão lá e combatem. Então tem várias variáveis. A quantidade de vida do bicho, a quantidade de armor, a quantidade de ataque, se o cara dá crítico, se o cara não dá crítico, o cara tem magia ou não tem magia. Então, assim, quando o jogo começava, em 2 segundos, meu mentor fazia o cálculo e falava se eu ia perder ou ia ganhar. E isso é um cálculo que você precisaria de uns 10 matemáticos, um monte de calculadora, e mesmo assim é muito impreciso, porque, né, tem muitas variáveis. Então, tipo, é óbvio que os espíritos são muito mais inteligentes. Por exemplo, meu mentor fala várias línguas, e eles aprendem em 2 semanas. Se ele quiser aprender chinês, em 2 semanas estudando, ele consegue aprender no mundo espiritual. Então tem outras... Não existe uma língua só. Não, Eu achei que existia uma língua só. Não, tem um Esperanto que eles falam no mundo espiritual, isso está escrito nos livros de André Luiz, no livro da Violeta Janela, e também existe a linguagem mental. Mas o que acontece? Eu tô com eles eu vou para a China direto, negocio com um monte de chinês e eles aprendem chinês também. Ah, ainda aprendem por você. Então, por Entendi. exemplo, outro dia eu estava lá na China, na fila do aeroporto. Aí uma criança falou não sei o que pra mãe. Aí ele falou pra mim assim, ela tá falando que você é esquisita, porque só tinha oriental, era num aeroporto local, tá na China. E tipo assim, eu lá com os pelos, né? Eles não tem pelo, né? Aí a criança ficou de cara com isso, entendeu? Aí o pai falou assim, não fica olhando não, deixa tipo assim. Porque ficou na cara. Deixa o cara, né? Deixa o cara.